Olá, queridos, mais um devocional para abençoar a tua vida. A palavra é um alimento diário para o nosso coração, para o nosso entendimento. Vamos junto para mais um devocional. Vem para cá. Gente, vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 1, versículos 20 e 21. Capítulo 1. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Gente, esse texto é um texto que fala sobre a obra de Deus na vida de Maria, gerando Jesus Cristo, o Salvador, da Virgem Maria, e fala sobre a decepção de José para com Maria, porque ele pensava que ela tinha o traído e ele estava cogitando deixá-la, abandoná-la. E nesse momento, o que é que acontece? Ele tem uma revelação em sonhos, Deus aparece para ele e Deus diz que o que está sendo gerado nela é obra de Deus e que ele pudesse ficar tranquilo, que ele casasse com ela, que ele seguisse com o seu projeto, né, de matrimônio, de constituição de família. Aonde eu quero chegar e o que eu quero extrair desse texto para te edificar? Que Deus está gerando coisas que muitas vezes nós não percebemos, que nós não sabemos. E o que Deus começa a gerar vai além do nosso conhecimento, da nossa percepção, da nossa razão. Mas fato é, Deus está gerando coisas. Isso acontece com José e Maria, Deus está gerando Jesus Cristo. Um primo de Jesus, porque Maria é prima, né, de Isabel. Deus gera João Batista em Isabel, esposa de Zacarias. João Batista nasce 3 meses antes. E foi uma surpresa, porque tanto Zacarias como Isabel eram avançados em idade e não podiam mais ter filhos, e não tiveram filhos. Mas no momento de vigília, né, de oração, de consagração, onde Zacarias estava no santuário, no templo, o anjo aparece para ele e diz que ele seria pai. Ele duvidou, e porque duvidou ele foi marcado de mudez, né? Ele ficou, durante a gestação de Isabel, ele ficou sem falar. E quando o filho nasce, João Batista, ele abre a boca e diz que o nome do menino, né, que estavam cogitando que nome se daria ao menino, seria João. Deus está gerando, independente da nossa percepção, do nosso conhecimento, do nosso saber. Deus está gerando. É sobre isso que eu quero falar com você, que eu quero deixar para você. Deus está gerando coisas a teu respeito que tu não sabe. Deus está gerando promessas, bênçãos sobre você que você desconhece. E o que vai nos fazer conhecer o que Deus está gerando é se aproximar de Deus. É se aproximar de Deus. Deus se revelou a José. José recebeu. Havia um interesse, né, de Deus em Maria para que ela gerasse Jesus. Não fazia nem ideia. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Nem sabia. Deus tem interesse. Deus está gerando coisas que nós não sabemos, que nós não percebemos, que nós não temos a dimensão plena, total. Mas essa palavra é para que você não desista, é para que você não retroceda, é para que você não olhe para trás, é para que você não abra mão dos propósitos e das promessas de Deus na sua vida. Porque apesar das circunstâncias, apesar do que o olho vê e o ouvido ouve, Deus está gerando, independente de tudo isso. Independente de tudo isso. Quando você vai lá no início da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 3, você vê Deus chamando Moisés. Moisés foi gerado num cenário parecido com o de Jesus. Porque quando Moisés foi gerado, havia um decreto onde toda criança até 2 anos precisava ser morta, assassinada.
Quando Ciro soube que os magos não vieram dizer a ele onde estava o menino, ele lançou um decreto que todo menino até 2 anos fosse morto, fosse assassinado. Sabe por que isso? Tanto em Êxodo como em Mateus, nos Evangelhos, tanto no nascimento de Moisés, que foi o libertador de Israel, como no nascimento de Jesus, que foi o Salvador, Deus está gerando e o inimigo quer abortar o que Deus está gerando. Deus está trazendo vida independente do nosso saber, da nossa sabedoria limitada, do nosso conhecimento, da nossa razão, daquilo que vemos ou ouvimos. Deus está gerando e o inimigo quer abortar. Você só tem 2 caminhos: ou você vai crer naquilo que Deus está gerando, independente da sua plenitude de razão, de sabedoria, ou você vai permitir que o inimigo aborte promessas e projetos de Deus na sua vida. Então eu oro e eu libero essa palavra sobre a sua vida para que você permita que mesmo na sua limitação, permita que Deus esteja gerando. Não olhe para trás, não retroceda, não desista, não seja incrédulo, não quebre alianças, porque Deus está gerando coisas que você não consegue perceber, mas Deus está gerando. E foi tão forte com Moisés, porque a mãe que jogou ele no rio Nilo, né, colocou ele no cesto, betumou, e ele vai parar onde? Nas mãos da filha de Faraó, que contrata uma babá, que dá um salário a uma babá. E quem é essa babá? Joquebede, a mãe de Moisés. Então Deus está providenciando tudo, mesmo que você não esteja vendo. Creia, deixa Deus gerar promessas na sua vida. Medite e seja edificado por essa palavra. Compartilhe com o maior número de pessoas. Deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é inscrito, inscreve no canal. Deus te abençoe demais.